Eu matei a minha mãe com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou uma faca, mas com palavras que a devoraram por dentro, como ácido corroendo ferro enferrujado. A Nathalie, a minha irmã mais nova, não era vítima de um credor impiedoso, ela era o veneno que instámos na nossa família, e eu bebi primeiro, fingindo lealdade. E se eu te disser que o pior não foi o sangue que não correu, mas o silêncio que se seguiu, um vazio onde o amor devia pulsar, provando que em Portugal, as dívidas não se pagam com euros, mas com almas rasgadas. O sol de Lisboa batia impiedoso na minha nuca enquanto eu estacionava o meu velho Fiat 127 na Rua Augusta, o motor tossindo como um fumador crónico no último suspiro. Era o meu orgulho, aquele carro, herança do pai, com o cheiro a couro rachado e tabaco antigo, as rodas que me levaram de Alfama aos confins de Sintra nos dias em que a vida ainda parecia um fado menos amargo. Eu tinha 32 anos, trabalhava como contabilista numa firma de importações no Chiado, números que dançavam no ecrã como fantasmas de lucros perdidos. A renda duplicara, sim, graças a um golpe de sorte no mercado de ações que a mãe jurava ser intuição de viúva, mas eu sabia que havia mais por trás daqueles olhos castanhos, endurecidos pelo tempo e pela ganância. Ela ligara na véspera, a voz rouca pelo telefone fixo, e quando da casa em Belém onde crescéramos. Vem cá amanhã, filho. Temos de falar da Nathalie. A Nathalie. O nome soava como uma maldição disfarçada de carinhosa, a minha irmã de 28 anos, que desaparecera para o submundo de Lisboa há 2 anos, deixando um rastro de cheques sem fundos e promessas quebradas. Eu não queria ir. O meu apartamento no bairro Alto era o meu refúgio, com vista para os telhados vermelhos e o bulício noturno que me lembrava que a vida continuava, mesmo para os que carregavam correntes invisíveis. Mas a mãe insistira, e eu, como sempre, cedi. Filho obediente, o tonto da família. Quando cheguei, a porta rangeu como um lamento, e o cheiro a bacalhau assado invadiu-me as narinas, misturado com algo acre, como suor de ansiedade. A mãe estava na cozinha, o avental florido apertado à cintura, os cabelos grisalhos presos num coque frouxo. Ela tinha 58 anos, mas parecia mais velha, as rugas no rosto como mapas de batalhas perdidas contra o pai, que morrera de um infarto aos 50, deixando-nos com dívidas que ainda nos assombravam como o nevoeiro do Tejo. Senta-te, João, disse ela, sem me olhar nos olhos, servindo-me um copo de vinho tinto de Alentejo, encorpado como as mentiras que viriam a seguir. Eu bebi um gole, sentindo o calor descer pela garganta. O que se passa com a Nathalie, mãe? Ela ligou. Ela abanou a cabeça, os lábios apertados numa linha fina. Pior. Os credores ligaram. Ela deve 50.000 euros a um cabrão do Porto, um agiota que não perdoa. Se não pagarmos até ao fim do mês, vão atrás dela, e de nós. O meu estômago contraiu-se. 50.000. Mais do que eu ganhava no ano inteiro de noites em claro a equilibrar balanços. Como é que ela fez isso? Droga. Apostas. A mãe baixou os olhos para as mãos calejadas, as unhas roídas até à carne viva. Não importa como. Importa que é família. E tu tens o carro. As palavras pararam no ar como fumo de cigarro. O carro. O meu Fiat, avaliado em 5.000 euros no máximo, uma gota no oceano daquela dívida infernal. Mãe, não. É tudo o que me resta do pai. Ela ergueu o queixo, os olhos flamejando com uma fúria que eu não via desde os dias em que discutíamos contas no fim do mês. E a Nathalie é tudo o que me resta de ti e dela. Vende o teu carro, João. A dívida da Nathalie não se paga sozinha. E então, como se fosse um à parte num teatro de rua, acrescentou, eu dupliquei a renda este mês. Com um pouco de ajuda de um amigo no banco. Podemos cobrir o resto. Dupliquei a renda. Aquelas palavras ecoaram na minha mente como um sino rachado. Eu sabia o que aquilo significava, não era a ajuda de um amigo, era o velho truque da mãe, falsificar documentos, hipotecar o que não era dela, sugar o sistema como uma sanguessuga faminta. Ela sempre fora assim, desde que o pai morrera. Para proteger a família, dizia. Mas eu via agora, era para proteger a si própria, o ego inchado pela ilusão de controle. Levantei-me abruptamente, a cadeira raspando o chão de azulejos. Não vou vender nada. Resolve isso tu, com a tua renda duplicada. Saí sem despedida, o coração martelando como o badalo de um sino na sede de Lisboa. Naquela noite, no meu apartamento, o vinho não ajudou a dormir.
Deitei-me na cama estreita, o colchão afundado como as minhas esperanças, e revivi memórias que eu enterrara fundo. A Nathalie e eu, crianças em Belém, a correr pelos jardins do Mosteiro dos Jerónimos, rindo enquanto o pai nos contava histórias de navegadores que conquistavam mares. Ele era o âncora, o homem que trabalhava 12 horas na doca para nos dar pastéis de nata quentes aos domingos. Quando ele morreu, tudo desabou. A mãe, outrora doce como o vinho de Porto, tornou-se uma general, comandando-nos com ordens disfarçadas de amor. A Nathalie rebelou-se primeiro, aos 18, fugiu para a noite lisboeta, clubes em bairro alto, homens errados. Eu fiquei, o bom filho, o que pagava as contas, o que engolia o fel. Mas e se eu tivesse visto os sinais? As chamadas sussurradas da mãe ao telefone, as pilhas de cartas de bancos que ela escondia debaixo do colchão. Dupliquei a renda. Como? Eu peguei no portátil, as teclas clicando no silêncio da meia-noite, e comecei a pesquisar. Registros públicos, transferências bancárias que eu, como contabilista, sabia como rastrear. O que encontrei gelou-me o sangue. A mãe havia hipotecado a casa da avó em Sintra, falsificando a assinatura da Nathalie como CEO proprietária. E pior, a dívida da Nathalie não era de drogas ou apostas. Era um empréstimo para um negócio falhado da mãe, uma loja de souvenirs no Rossio que quebrara em 6 meses, deixando buracos financeiros que ela tapava com mentiras. Fúria. Uma fúria pura, como o fogo de um incêndio em Pinhal Algarvio, devorando tudo. Eu não chorava, os meus olhos ardiam secos. Em vez de ligar para a polícia, algo mais sombrio brotou em mim, a semente da vingança, plantada no solo fértil do ressentimento acumulado. Não seria rápido, não seria violento. Seria psicológico, uma dissecação lenta da alma dela, expondo cada camada de hipocrisia até que ela implorasse por misericórdia. Comecei pelo carro. Não o vendi. Em vez disso, anunciei online como clássico restaurado, inflacionando o preço para 20.000 euros, sabendo que compradores curiosos viriam cheirar o embuste. Os dias seguintes foram um bailado de enganos. Liguei à mãe, a voz falsamente conciliadora. Mãe, pensei melhor. Vou vender o carro. Mas preciso de ajuda para o anúncio. Ela mordeu o isco, animada, enviando fotos antigas do Fiat com o pai ao volante, sorridente. Publiquei-as, editadas com Photoshop para parecerem recentes, e os e-mails choveram. Um homem de Cascais ofereceu 15.000, negociei, prolongando, enquanto secretamente contactava a Nathalie. Encontrei-a através de um amigo comum, num bar decadente no Cais do Sodré. Ela estava magra, os olhos fundos como poços sem fundo, mas viva. João. És tu. Abraçámo-nos, o cheiro a gin barato misturando-se ao perfume rançoso da traição. Contei-lhe tudo, sem filtros. Os olhos dela arregalaram-se, lágrimas escorrendo como chuva de inverno em Lisboa. Ela usou o meu nome. Aquela cabra. Eu fugi porque não aguentava mais as mentiras dela. Juntos, tecemos o plano. A Nathalie fingiria desespero, ligando à mãe a implorar ajuda, exagerando a dívida para 80.000, mencionando ameaças de morte de um agiota fictício. Eu, o filho leal, venderia o carro a um comprador falso, um perfil criado por mim, um empresário do Algarve disposto a pagar em numerário, mas só após verificação legal. A mãe caiu como um castelo de cartas ao vento do Atlântico. Veio ao meu apartamento numa tarde chuvosa, o casaco encharcado pingando no chão. João, a Nathalie ligou. Diz que vão matá-la se não pagarmos já. O carro. Vendeste. Sorri, pela primeira vez em anos um sorriso genuíno, afiado como navalha. Quase, mãe. O comprador quer ver os papéis amanhã. Mas há um problema, a hipoteca da casa de Sintra. Está no teu nome, falsificada. Como explicas isso aos bancos? O rosto dela empalideceu, as veias no pescoço pulsando como serpentes enfurecidas. O quê? Isso é mentira. Eu fiz pelo bem dela. Sentei-me no sofá, o vinho na mão, observando-a como um cirurgião observa uma incisão. Pelo bem dela? Ou pelo teu? Duplicaste a renda roubando o futuro da tua filha. Agora, vais confessar tudo à Nathalie. Ligar-lhe agora, e dizer a verdade. Ela hesitou, os lábios tremendo, mas o pavor nos olhos traiu-a, discou o número, a voz quebrada. Nathalie, minha filha.
Eu usei o teu nome. Perdoa-me. Do outro lado, a Nathalie, eu via o ecrã partilhado, soluçava, mas era teatro puro, ensaiado na noite anterior num café em Alfama. O que se seguiu foi o primeiro corte. A mãe desabou no chão, gemendo como uma alma em purgatório, as mãos apertando o peito. Porquê, João? Porquê me fazes isto? Levantei-a gentilmente, mas os meus olhos eram frios como o mármore do Panteão Nacional. Porque tu me ensinaste, mãe. Ensinaste-me que a família é um jogo de sobrevivência, onde os fracos pagam pelos fortes. Agora, é a tua vez de pagar. Deixei-a ali, a chuva batendo na janela como aplausos irónicos, e saí para a rua, o ar úmido enchendo-me os pulmões de uma liberdade amarga. Os dias que se seguiram foram um vórtice de silêncios e olhares desviados. A mãe não ligava, em vez disso, enviava mensagens curtas, preciso de ti, mas eu respondia com monossílabos, doses calculadas de indiferença que a corroíam mais do que qualquer grito. No trabalho, os números pareciam dançar com mais leveza, um cliente de Évora pagar adiantado, e eu viajava de comboio para reuniões em Coimbra, deixando o Fiat trancado na garagem como uma relíquia intocada. A Nathalie instalara-se temporariamente no meu apartamento, dormindo no sofá com um cobertor poído, os seus sonhos agitados e quando nas noites lisboetas. Conversávamos até ao amanhecer, vinho barato de supermercado à mistura com confissões. Ela contara-me como a mãe a manipulara desde pequena. Lembra-te, Nathalie, os homens são lobos, mas eu sou a tua pastora. Aos 20, a Nathalie caíra na rede de um namorado que prometia o mundo, viagens ao Algarve, noites em hotéis de luxo em Cascais, mas era um vigarista, deixando-a com dívidas de cartões de crédito que a mãe resolvia com empréstimos cada vez maiores. Eu pensei que era amor, João. Mas era só mais uma armadilha dela, para me manter presa. Os olhos dela, outrora brilhantes como o azulejo de uma fachada em Óbidos, agora carregavam o peso de traições acumuladas. Eu planeava o próximo passo com a precisão de um mestre de xadrez num café da Baixa. Contactei um advogado amigo, o Miguel, que trabalhava em casos de fraude no Tribunal de Lisboa. É delicado, João. Se ela confessar, pode haver atenuantes familiares, mas os bancos não perdoam. Forneci-lhe cópias dos documentos falsos, digitalizados em segredo da mala da mãe durante uma visita fingida. Ele riu, seco. Isto é fado puro, tragédia em 3 atos. Mas para mim, era catarse, a dissecação de uma matriarca que devorara os filhos para saciar a sua fome de controlo. Uma semana depois, convidei a mãe para jantar no meu apartamento. Para falarmos como família, disse ao telefone, a voz melosa como melão de quarteira. Ela chegou às 7, o rosto maquiado com camadas espessas de pó, tentando esconder as olheiras como se fossem pecados. Trouxe uma travessa de arroz de marisco, o cheiro salgado recordando verões em Setúbal. A Nathalie escondera-se no quarto, a orelha colada à porta. Servi vinho, tinta encorpado, e comecei o interrogatório disfarçado de conversa. Lembra-te do pai, mãe? Como ele nos levava a pescar no Tejo, rindo enquanto as sardinhas saltavam. Ela sorriu, frágil, os olhos enevoados. Ele era um bom homem. Diferente de mim. Pausa. Diferente como? Ela engoliu em seco, o garfo tremendo na mão. Ele confiava demais. Eu aprendi a não confiar. Ali estava, a fenda na armadura. Empurrei, e a Nathalie? Confias nela agora, depois do que fizeste? O rosto dela contorceu-se, o vinho derramando na toalha como sangue diluído. Eu fiz por amor. Ela era fraca, precisava de mim para a guiar. A porta do quarto abriu-se devagar, e a Nathalie surgiu, espectral na luz fraca da lâmpada. Guiar? Ou escravizar, mãe? Usaste o meu nome para roubar a herança da avó, e agora queres que o João venda o carro do pai para tapar os buracos. A mãe levantou-se, cambaleante, apontando um dedo acusador. Traidores. Vocês os dois, contra mim. Eu sacrifiquei tudo. Mas as lágrimas traíam-na, escorrendo o rímel em riachos negros. Abracei a Nathalie, o nosso primeiro gesto de solidariedade em anos, e disse à mãe, calmamente, não é traição, mãe. É justiça. Amanhã, vais ao banco com o Miguel. Confessa, ou eu faço. Ela saiu porta fora, a travessa intocada,
o eco dos soluços misturando-se ao tráfego noturno da Rua do Carmo. Naquela noite, a Nathalie e eu brindámos, não à vitória, mas à sobrevivência. E agora? Perguntou ela, os olhos brilhando como uma faísca nova. Agora, aprofundamos a ferida, respondi. O plano evoluía, eu venderia o carro ao comprador falso, mas o dinheiro seria um cheque sem fundos, assinado com o nome dela, forçando-a a confrontar as suas próprias fraudes. Era psicológico, sim, cada mentira dela voltando como um bumerangue, cortando mais fundo. Os dias tornaram-se uma teia de enganos. A mãe ligava diariamente, a voz rouca de choros e raiva. João, por favor. Eu mudo. Vende o carro, salva-nos. Eu gravava as chamadas, um arquivo de confissões que crescia como um tumor. No trabalho, distraía-me com visões de vingança. Imaginava-a sozinha na casa de Belém, as paredes e quando com fantasmas do pai, questionando cada decisão que a levara àquele abismo. A Nathalie recuperava-se, saíamos para passeios pelo Parque Eduardo VII, o ar fresco limpando as toxinas do passado, rindo de anedotas antigas sobre o avô, o pescador de Ericeira que contava histórias de sereias para nos adormecer. Mas a fúria não era só minha. A Nathalie confessou, numa noite de insônia, quero vê-la rastejar, João. Como ela me fez rastejar. Concordámos em acelerar. Marquei o fecho do negócio do carro no armazém abandonado em Alcântara, local neutro, longe dos olhares curiosos. A mãe insistiu em vir, para ver o dinheiro. Chegámos ao entardecer, o sol poente tingindo o Tejo de vermelho sangue. O comprador, um ator amigo da Nathalie, com sotaque alentejano falso, esperava, fato impecável, maleta na mão. O espetáculo começou. Aqui está o cheque, 20.000 euros, disse ele, entregando o papel. A mãe agarrou, os olhos famintos, mas eu interrompi. Espera, mãe. Verifica a assinatura. É a tua, falsificada, como as tuas. O ator riu, revelando o embuste, e leu em voz alta os registros do banco. Senhora Maria Silva, acusada de fraude em 3 hipotecas. Ela desabou contra a parede de betão, o corpo tremendo como folhas ao vento de um nortada. Não. Não pode ser. Mas era. A polícia, chamada por mim anonimamente, chegou minutos depois, luzes piscando como estrelas caídas. Enquanto a algemavam, os olhos dela encontraram os meus, não raiva, mas um vazio absoluto, o colapso de uma torre de marfim construída em areia. Por quê, filho? Sussurrou. Porque tu me ensinaste a odiar, mãe. E agora, aprenda a odiar-te a ti mesma. A Nathalie apertou a minha mão, o nosso laço forjado no fogo da traição. Saímos dali, o carro, o nosso carro, rugindo para a noite lisboeta, livre pela primeira vez. A prisão da mãe foi um furacão que varreu os restos da nossa família, deixando apenas destroços e um céu limpo, mas implacável. Ela ficou detida por 48 horas, tempo suficiente para o escândalo se espalhar como fogo em mato seco pelo bairro de Belém. Vizinhos que outrora a saudavam com um bom dia, de Maria, agora cochichavam atrás de cortinas de renda, a viúva do João, que roubava bancos como se fosse o seu. Eu lia os jornais online, o Correio da Manhã com manchetes sensacionalistas, mãe falsifica documentos para salvar filha endividada, mas era tudo mentira dela. A Nathalie ria, amarga, folheando as páginas no meu portátil, Karma, em letras garrafais. Mas o riso era uma máscara fina, por baixo, o vazio roía-nos. Eu visitava-a na esquadra de Xabregas, uma fortaleza cinzenta à beira do Tejo, onde o cheiro a sal e desespero impregnava o ar. Ela estava atrás de um vidro grosso, o cabelo desgrenhado, o uniforme laranja como uma ferida aberta. João, tira-me daqui. Diz que foi um erro. Os seus olhos imploravam, mas eu via o cálculo por trás, a mesma manipulação que usara na infância, quando me forçava a mentir aos professores sobre as ausências dela. Não é erro, mãe. É consequência. Assina o acordo de confissão plena, e talvez saias em liberdade condicional. Ela assinou, os dedos tremendo na caneta, e o processo acelerou. O juiz, um homem idoso de Setúbal com sotaque cantado, condenou a 2 anos com pena suspensa, mais restituição das hipotecas. A casa de Sintra foi vendida, o dinheiro dividindo-se entre credores e nós, uma soma modesta, mas suficiente para a Nathalie recomeçar. Eu comprei um apartamento pequeno em Campo de Ourique, longe do passado, com varanda para os jardins e o cheiro a pão fresco das padarias matinais. O Fiat.
Guardei-o, polindo aos domingos como um talismã, dirigindo até à costa da Caparica para sentir a areia nos pés e o Atlântico rugindo aprovação. A vingança, porém, não terminara com as grades. Era mais subtil agora, uma erosão psicológica que eu orquestrava de longe. Enviava-lhe cartas, não ameaças, mas memórias. Lembras-te do Natal em que prometeste o brinquedo à Nathalie, mas gastaste em vinho? Ela chorou a noite toda. Cada palavra era uma agulha, perfurando a bolha de negação que ela construíra. Ela respondia por correio, páginas rasgadas e manchadas de lágrimas. Eu errei, filho. Volta para mim. Mas eu arquivava-as, lendo-as em voz alta para a Nathalie durante jantares de cataplana em tascas do Alfama, transformando dor em catarse coletiva. A Nathalie mudava visivelmente. Inscreveu-se num curso de design gráfico na Universidade Lusófona, os dias preenchidos com esboços de azulejos modernizados e logos para startups do Incubadora do Beato. Quero criar, não destruir, disse-me uma tarde, enquanto pintávamos a varanda com tons de azul tejo. Mas à noite, os demónios voltavam, pesadelos onde a mãe a arrastava por ruas escuras de Lisboa, gritando: paga o que deves. Eu acordava-a com abraços, murmurando: está acabado, mas sabia que não estava. A ferida era nossa, uma herança partilhada. Um mês após a sentença, o golpe final. Organizei um encontro familiar num restaurante em Belém, o Pastel de Belém, onde o pai nos levara pela última vez. Convidei-a por carta, para Closure, mãe. Vem sozinha. Ela apareceu, frágil como porcelana rachada, o vestido florido desbotado. A Nathalie e eu esperávamos à mesa, pastéis quentes fumegando. Sentou-se, os olhos saltando entre nós como um animal encurralado. Obrigada por virem, murmurou. Comecei: mãe, isto não é perdão. É verdade. Tu nos roubaste não só dinheiro, mas a confiança. O pai morreu porque tu gastavas o que ele ganhava, forçando-o a trabalhar até cair. Ela abanou a cabeça, negando. Não. Ele tinha problemas de coração. Mas a Nathalie interrompeu, voz firme: mentira. Eu vi as cartas, mãe. As ameaças de despejo porque tu hipotecavas tudo para os teus negócios. Silêncio. O burburinho do restaurante, risos de turistas, tilintar de talheres, contrastava com o nosso vazio. Então, eu deslizei uma pasta pela mesa, relatórios médicos do pai, obtidos através do Miguel, provando o stress crónico causado pelas dívidas dela. Ela leu, página a página, o rosto desintegrando-se como cera ao fogo. Eu não sabia. Mas sabíamos que sabia. As lágrimas caíram nos pastéis, salgadas como o mar. O que queres de mim agora? Perguntou, voz partida. Nada, respondi. Só que vivas com isto. Cada dia, acorda e lembra-te, foste tu quem nos partiu. Levantámo-nos, deixando-a ali, sozinha com o peso da verdade, o sol poente filtrando pelas janelas como um julgamento divino. Saímos para o mosteiro, o ar carregado de história e redenção negada. A Nathalie apertou o meu braço: sentes-te livre. Olhei para o Tejo, ondas dançando à luz dourada. Quase. Mas a liberdade tem preço. E assim, caminhamos para o futuro, deixando o passado afundar-se nas águas turvas, mas sabendo que as correntes ainda nos prendiam, invisíveis. O outono chegou a Lisboa com um manto de folhas castanhas no chão do Príncipe Real, e com ele, uma calmaria enganadora. O meu novo emprego numa firma de consultoria em Oeiras pagava melhor, viagens de comboio pela linha de Cascais tornando-se rotinas meditativas, o mar à esquerda como um espelho das minhas reflexões turbulentas. A Nathalie prosperava, o seu portfólio de designs ganhara um prémio local, exposto numa galeria em Chiado, e ela namorava um artista de rua, um tipo com tatuagens de fados e olhos que prometiam estabilidade sem correntes. Eu, porém. A vingança deixara um vazio, um buraco negro onde o amor filial devia pulsar. Sonhava com a mãe, não como monstro, mas como uma mulher que me embalava em noites de trovoada em Belém, cantando Grândola, Vila Morena, com voz trêmula. Acordava suado, questionando, tinha ido longe demais. O Miguel avisava-me nos cafés do Rocio: a psique humana é frágil, João. Tu cortaste fundo, agora, cura ou infeta. Ignorava-o, mergulhando em trabalho, mas o telefone tocava com números desconhecidos, amigos dela, implorando: ela está mal, visita-a.
Finalmente, cedi. Fui à casa em Belém numa tarde de novembro, o vento do Tejo uivando como lamentos. A porta abriu-se para um caos, jornais amontoados, pratos sujos na pia, o cheiro ao mofo misturando-se a perfume barato. Ela estava na sala, encolhida no sofá do pai, uma manta sobre os joelhos, os olhos vazios como o areal de comporta em maré baixa. João, sussurrou, estendendo a mão. Não a tomei. Como estás? Perguntei, sentando-me na cadeira oposta, distância segura. Mal. Os vizinhos falam, o banco congelou a conta. Perdi tudo. A voz dela era um fio, frágil como teia de aranha. Por um momento, pena, mas então, vi o cálculo nos olhos, a tentativa de manipulação. Bom. Talvez aprendas. As palavras saíram mais duras do que pretendia. Ela endireitou-se, fúria reacendendo, aprender. Eu dei-te vida, eduquei-te. E tu, com a tua irmãzinha, conspirastes contra mim como serpentes. Levantei-me, o sangue fervendo. Serpentes. Tu foste a víbora, mãe. Envenenaste-nos com mentiras desde o berço. A discussão explodiu como um petardo de São João. Ela atirou um vaso, estilhaçando contra a parede, azulejos lascados como a nossa herança. O teu pai era fraco. Eu tive de ser forte por nós. Eu ri, amargo, forte. Roubaste a força dele, e a nossa. Saí, a porta batendo como um verdito, mas as palavras dela ecoavam: vais arrepender-te, João. O sangue chama sangue. No caminho para casa, parei no mirador de Santa Catarina, o Tejo estendendo-se como uma veia aberta, e chorei pela primeira vez, não por ela, mas por mim, o filho que matara a mãe sem tocar nela. A Nathalie notou a mudança quando jantámos no Time Out Market, o bulício de sabores, queijos de Serra da Estrela, enchidos de chaves, contrastando com a minha quietude. O que se passa? Perguntou, garfo suspenso sobre uma travessa de percebes. Contei-lhe a visita, as palavras trocadas como facas. Ela assentiu, olhos sábios além dos anos, é o backlash, João. A vingança liberta, mas deixa fantasmas. Propôs terapia, um grupo em Lisboa para famílias disfuncionais, liderado por uma psicóloga de origem minhota, com sotaque norteno acolhedor. Fui, relutante, às sessões num centro em Alcântara, círculo de cadeiras onde estranhos despejavam almas nuas. Eu queria justiça, confessei na terceira reunião, mas agora sinto culpa. A terapeuta, doutora Sofia, com óculos de ar fino e voz calma como o Douro em verão, perguntou, justiça ou equilíbrio? As palavras ficaram comigo, fermentando como vinho em pipas de carvalho. Enquanto isso, a mãe reemergia, não com súplicas, mas com ações. Descobri que ela contactara o meu chefe, choramingando sobre o meu filho instável, tentando sabotar o meu emprego. O cabrão do RH chamou-me, problemas familiares, João. Enfureci-me, mas canalizei. Contratei um detetive privado, um ex-polícia de Faro com bigode grisalho, para vigiar as movimentações dela. Relatórios chegavam, visitas a agiotas em moraria, tentativas de novos empréstimos com o nome da Nathalie, que eu bloqueara legalmente. O contra-ataque foi subtil. Enviei anónimos aos credores remanescentes, D. Maria planeia fugir para a Espanha. Rastreia-na. Pânico instalou-se, ela foi interrogada novamente, horas no esquadro a soar mentiras. Liguei-lhe depois, voz neutra, ouvi dizer que estás a cavar mais fundo. Para. Ela gritou ao telefone, és tu. Maldito. Vou destruir-te. Mas a voz tremia, o bluff de uma mulher encurralada. Nathalie e eu fortalecemos-nos mutuamente. Passámos o Natal em Ericeira, na casa do avô, ondas atlânticas batendo na praia como purificação. Assámos sardinha na brasa, cantámos fados antigos, e pela primeira vez, senti o laço fraterno como âncora verdadeira. Amanhã, confrontamos o fim, disse ela, estrelas piscando acima. Concordei. A vingança evoluía para a redenção, não dela, mas nossa. O inverno de 2025 trouxe geadas raras a Lisboa, o Tejo congelando em cristais finos nas margens, como se o rio solidificasse os nossos pecados. A minha rotina era um ritual, café forte na padaria portuguesa antes do comboio para Oeiras, relatórios financeiros que eu manipulava não com fraude, mas com honestidade implacável, ganhando promoção a gestor. A Nathalie exibia o seu primeiro contrato freelance,
designs para uma marca de vinho do Dão, e o namorado, o Rui, propusera-lhe uma viagem a Porto, para veres as caves e esqueceres o sul tóxico. Eu recusava convites para festas, preferindo noites solitárias no mirador da Senhora do Cabo, vendo salgado limpando a mente. Mas a mãe assombrava, um espectro persistente. O detetive reportava, ela mudara-se para um quarto alugado a intendente, bairro boêmio mas decadente, trabalhando como limpa-chaminés em casas de moraria, ironia cruel, limpando fuligem alheia enquanto a sua sujava a alma. Cartas chegavam, agora não suplicantes, mas acusadoras. Tu e a Nathalie plantastes ódio no meu coração. Um dia, colhereis. Ignorava-as, mas o veneno infiltrava-se. No grupo de terapia, a doutora Sofia cavava fundo. A tua vingança foi um espelho, João. Refletiste o controlo dela em ti. As palavras doíam como vinagre em ferida aberta. Confessei a um colega, o Pedro, num bar de cervejaria Ramiro, mariscos fumegando, sinto-me o vilão agora. Ele, pai de 3, riu, na família portuguesa, todos somos vilões e vítimas. O truque é perdoar para sobreviver. Perdoar. A palavra pairava como névoa. Decidi um último confronto, não raiva, mas verdade nua. Marquei encontro num café neutro em A Brasileira, chiado, mesas de mármore testemunhas de poetas como Pessoa. Cheguei cedo, expresso amargo na mão, o burburinho de turistas e locais misturando-se ao jazz suave. Ela entrou, encolhida no casaco poído, cabelos grisalhos soltos como rendas rasgadas. Sentou-se, olhos baixos. Obrigada por vires. Não era gratidão, era armadilha. Mãe, isto acaba hoje. Sem jogos. Ela ergueu o olhar, endurecido, acaba. Tu começaste, com as tuas mentiras, o ator, a polícia. Eu só queria proteger a Nathalie. Ri, seco, proteger. Usaste-a como escudo para a tua ganância. E o pai? O stress das tuas dívidas matou-o. Silêncio. Uma lágrima escorreu, genuína desta vez. Eu amava-o. Mas o medo. O medo de perder tudo me cegou. Pausa. E agora, perdes tudo mesmo. O diálogo fluiu como rio represado rompendo, ela admitiu os primeiros falsos, um cheque saltado aos 40, para pagar a escola da Nathalie, a hipoteca da avó, só uma ponte. Mas a ponte levara a abismos. Tu foste o meu pilar, João. Por que destruir-me? Respondi, voz baixa, porque me ensinaste que o amor é transacional. Agora, aprendo que não é. Deslizei uma carta, não acusatória, mas um cheque simbólico, 1000 euros da venda da casa de Sintra. Para recomeçares. Mas sozinha. Ela pegou, dedos tremendo, e pela primeira vez, vi vulnerabilidade pura, não a matriarca, mas a mulher quebrada pelo peso das escolhas. Perdão, filho, sussurrei, quase inaudível. Levantei-me, talvez um dia. Mas não hoje. Saí para a rua Garrett, o sol de inverno fraco mas esperançoso, e senti o primeiro alívio verdadeiro, não vingança consumada, mas equilíbrio restaurado. A Nathalie aplaudiu quando contei, no nosso apartamento agora partilhado, paredes adornadas com os seus desenhos. É o fim do ciclo. Mas o ciclo girava ainda, semanas depois, um telefonema da prisão, não, do hospital. A mãe sofrera um enfarte, leve, stress acumulado, disse o médico. Fui visitá-la no hospital de Santa Maria, corredores ascéticos cheirando a desinfetante e a Deus. Ela jazia na cama, tubos no braço, rosto pálido como alabastro. João, murmurou, mão estendida. Tomei-a desta vez, pele fria como mármore de Mafra. Desculpa, mãe. Por tudo. Lágrimas misturaram-se às dela. Eu que peço. Fui um monstro. Conversámos horas, memórias fluindo como vinho velho, risos em festas de São João, o pai dançando zarabanda. Saí dali com o peito mais leve, o perdão não completo, mas semeado. A primavera brotou, azulejos de Lisboa reluzindo sob chuvas breves. A Nathalie e o Rui casaram-se numa capela em Sintra, eu padrinho, o Fiat decorado com flores de laranjeira levando-os ao altar. A mãe veio, frágil mas presente, sentada na última fila, aplaudindo em silêncio. Não trocámos palavras, mas olhares, de reconhecimento, talvez de paz.
A vida continuou, drama descendo sem rotina, eu promovido, viagens a Madrid por negócios, a Nathalie abrindo estúdio em Lisboa Factory. A vingança. Um capítulo fechado, lição gravada na alma, em Portugal, onde o fado cantador e redenção, as dívidas pagam-se não com sangue, mas com corações expostos. E eu, sobrevivente, dançava agora ao ritmo da minha própria melodia. Mas o fim, como o Tejo que nunca para, revelou-se ilusório. 2 meses após o casamento da Nathalie, um envelope anónimo chegou ao meu escritório em Oeiras, fotos granuladas da mãe em reuniões sombrias com homens de fato escuro em cafés de Alfama, legendas rabiscadas, ela planeia contra a vingança. Cuidado! O detetive confirmou, após o hospital, ela reconectara-se com velhos amigos, agiotas de quem escapara, agora aliados numa teia de retaliação. Quero o teu emprego, João. Acusações falsas de fraude no teu nome. Fúria reacendeu, mas temperada pela terapia, não cega, mas estratégica. Consultei o Miguel, podemos processá-la por difamação. Mas optei pelo psicológico, o meu forte. Infiltrei-me, criei um perfil falso online, amiga preocupada, contactando-a em fóruns de apoio a ex-reclusos. Ouvi da tua história, D. Maria. Queres vingar-te do filho? Ela mordeu, despejando ódios em mensagens. Ele me destruiu. Merece cair. Gravei tudo, um dossiê digital. Marquei, encontro, num parque em Monsanto, sombras de eucaliptos dançando ao pôr do sol. Ela veio, olhos vigilantes, mas confiantes. Quem és? Alguém que entende traição familiar, respondi, voz distorcida por app. Revelava-me aos poucos, o teu filho sabe dos teus planos. Ou ele usa isto contra ti. Mostrei excertos das mensagens no telemóvel. O rosto dela desmoronou, reconhecimento Donning. João. És tu, filho da puta? Sim, era eu. Tirei a máscara, não literal, mas a falsidade. Sim, mãe. Última chance. Desiste, ou o dossiê vai para o teu conditional officer. Ela investiu, unha escravando no meu braço, mas eu segurei-a, firme. Basta. Tu plantaste ódio, eu reguei. Agora, colhe paz ou mais dor. Soluçou, corpo mole contra o meu peito. Eu só queria ser amada. Abracei-a, pela primeira vez sem reserva, então ama-te a ti mesma. Para. Ela parou. Sem polícia, sem mais jogos. Mudou-se para o norte, perto do Porto, trabalhando numa loja de pastéis de nata, cartas agora neutras, estou a tentar, João. Respondia, curto, bom. A Nathalie perdoou primeiro, visitas esporádicas com o Rui, trazendo netos potenciais no futuro. Eu encontrei amor num curso de escrita em Belém, uma professora de Évora, Ana, com riso como sino e olhos que viam além das cicatrizes. Casámo-nos em 2026, numa quinta no Alentejo, vinhas estendendo-se como promessas. A mãe veio, orgulhosa na terceira fila, sussurrando parabéns no final. A história fechou-se não com estrondo, mas sussurro, em Portugal, onde o saudosismo tece teias, a vingança dissolve sem aceitação. Eu, narrador desta saga, dirijo agora o Fiat pelas estradas de Sintra, vento no cabelo, sabendo que as dívidas, emocionais, eternas, pagam-se com tempo, não com ódio. E o sol, sempre, nasce de novo sobre o Tejo.